Desde o início do ano nós estamos compartilhando algo muito específico. De que Deus nos deu uma palavra, de que era um ano de nós nos desenvolvermos e amadurecermos, intelectualmente e emocionalmente. Estamos falando isso o ano inteiro. Porque a Bíblia diz que o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Então a nossa estrutura espiritual pronta está. E assim é. A nossa estrutura no reino do espírito, o nosso espírito, ele está pronto. Não falta desenvolvimento para ele. A Bíblia diz, e Paulo explica, que o nosso espírito precisa ser purificado. Mas ele não vai amadurecer mais ou se desenvolver mais. Porque Jesus disse, o espírito está pronto. Se está pronto, não tem mais nada para fazer. Amém? Mas a Bíblia diz que a carne é fraca. Por isso a necessidade de orar e vigiar. Então na estrutura da carne nós percebemos toda a nossa intelectualidade e a estrutura emocional. Os outros dois aspectos, que juntamente com o espírito, alma e corpo, compõem um ser tricotômetro, que é o que nós somos. Um ser composto de 3 partes, espírito, alma e corpo. E a gente vem falando de várias formas a respeito disso. De nos levarmos e nós chegarmos a esse lugar de desenvolvimento. Não que um ano vamos chegar a um lugar de maturidade plena, que a Bíblia diz, cresçam de glória em glória até a estatura de varão perfeito. E a palavra perfeito é teleios, que quer dizer completo ou maduro. Mas que nós estamos buscando nos desenvolvermos. Intelectualmente, não racionalizando a palavra, mas entendendo ela. E emocionalmente. Esses são os 2 viés que nós estamos querendo nos desenvolver esse ano. E eu acredito que vai decorrer ainda o próximo ano e mais, e mais, e mais, e mais. Até que nós consigamos chegar aonde devemos estar. Bom, a partir dessa compreensão, nós começamos a movimentar algumas estruturas de pensamento que formam ideias para nós viver. Por meio da palavra, aquilo vai sendo liberado, nós vamos compreendendo, vai havendo uma maturidade no entendimento. E essas ideias precisam e devem virar nas nossas vidas alguns ideais. Porque não adianta eu ter ideia se não vira um ideal. Ou seja, uma forma de eu viver. Hoje o nosso problema é a geração dos idealizadores. Eles têm muitas ideias, mas não realizam nada. Então hoje o que nós vemos dentro da nossa linha evangélica são pessoas com muitas ideias. E vamos fazer isso e aquilo outro, eu penso assim, eu penso assado. E quando você vê a movimentação, você não vê, de fato, aquela ideia não virou um ideal. Ela é só uma ideia. E esse é o campo das ideias, é onde as pessoas vivem hoje. O mundo fantástico de Bob. É esse? Era isso, né? Onde todo mundo tinha muita ideia, e Bob andava viajando no mundo da lua lá. Então nós precisamos compreender algumas coisas para nos enxergarmos e a partir disso darmos uma resposta correta. Por isso até eu acredito que muitas das pessoas que passam por aqui, elas sentem uma grande dificuldade, não dificuldade, mas talvez uma percepção diferente do que se está acostumado com o culto. Porque se reunia nas sinagogas para ler o que estava escrito na Torá, nos profetas. Se reunia nas sinagogas para que o povo pudesse aprender, para que o povo entendesse o que Deus queria deles. E hoje não, hoje se reúne nas sinagogas para, fazer qualquer coisa, menos para aprender. Então nós não temos desfecho de compreensão daquilo que o céu está sinalizando, daquilo que a Bíblia diz e de como nós nos encaixamos dentro disso. Então falta entendimento para a nossa igreja, para nós como igreja. Eu acredito que além de nós sermos o coração, nessa parte do corpo, nós precisamos ser um pouco do cérebro também. Não intelectualizar a mensagem, mas pensar a respeito daquilo que Deus está dizendo. E aí Deus traz algumas diretivas para que isso possa acontecer nas nossas vidas. Porque o que eu estou percebendo cada dia mais é que quanto mais você para conversar com um crente, mais você escuta a respeito das mesmas coisas. A conversa com um crente é a mesma coisa que você comprar o REC Repete do Gugu. Lembra daquele brinquedinho? Que você gravava e depois você apertava o play e ele repetia o que você falava. E hoje, quando você senta para conversar com uma pessoa que se denomina cristã, ela vive um ciclo vicioso e repetido na vida de 10, 15, 20, 30 anos. E inevitavelmente os filhos vivem a mesma coisa. E nós entendemos isso por meio da estrutura espiritual, que fala daquilo que passa de forma geracional. Então quer dizer que não há uma compreensão daquilo que Deus está fazendo, e não há uma ruptura dentro disso.
O Cristo na cruz pouco é válido, pouco transfere algumas coisas. E não que ele perdeu a sua capacidade ou o seu poder, é que nós não permitimos que ele venha engendrar a sua verdade no nosso ser. Então nós estamos cheios de informação que não transforma. Sabemos muito e para que serve? Aquilo muito que sabemos, que entendemos. Por quê? Porque nós precisamos entender duas coisas diferentes. Maturidade intelectual, ou sermos municiados de informação, é uma parte, é extremamente importante. Lembrando que informação não é revelação, são duas coisas distintas. Informação eu posso passar para você, revelação vem do céu. Embora nós tenhamos revelação e compartilhamos ela se torna uma verdade quando Deus vira aquela chave dentro de você a respeito do que você ouviu. Se Deus não tocar, não vira uma chave. Então nós precisamos das duas coisas, de informação e de revelação. Pai, nós oramos, Senhor, para que a nossa mente possa entender o que o Senhor está falando. Para que todo espírito de opressão, Senhor, seja banido, Senhor, por meio da Tua autoridade. Damos uma ordem sobre o céu da nossa cidade, Pai. Que todo espírito contrário à Tua verdade retroceda agora em nome de Jesus. Em nome de Jesus Cristo, Senhor, reivindicamos a Tua autoridade, Senhor. No Teu nome, Senhor. No Teu nome. Manifesta a Tua glória e o Teu poder, Pai. Eu declaro toda a mente cativa liberta, Senhor, em nome de Jesus Cristo. Em nome de Jesus Cristo, Senhor. Então nós precisamos compreender vários aspectos para que haja um entendimento completo, digamos assim. Bom, o que a gente conseguiu desenvolver ou o que está sendo liberado hoje com uma grande demanda? O número de informação e a capacidade das pessoas entenderem o que está acontecendo ao seu redor. Então maturidade intelectual está fluindo com uma grande facilidade. Mas maturidade emocional não. Ainda é gritante no meio do ser humano, da sociedade como um todo. Não estou falando de nós especificamente, estou falando de algo que é coletivo, que é global. É uma visão maior do que somente nós. Esse é o problema, é um dos problemas de nós não compreendermos a mensagem do Evangelho. A gente tem uma percepção que a mensagem do Evangelho ela é direcionada de foco exclusivo para mim. Que Deus parou os céus e terra só para me olhar. E não entende a movimentação coletiva. Então, quando eu chego num lugar que eu vou ouvir a respeito de algo que é formar o todo, mas não fala comigo, como que não? Se você não faz parte do todo, você faz parte do quê? De nada. Então, ou eu entendo a movimentação do todo para que eu coopere com o todo, ou eu não consigo cooperar. Então, a gente fala do desenvolvimento individual para o coletivo. Então, vamos nos desenvolver de forma individual para o coletivo. Então nós temos algumas coisas que as pessoas confundem. Algumas pessoas confundem maturidade intelectual com a maturidade emocional. Não é porque eu sou capaz de entender que eu sou capaz de lidar com aquilo que eu entendo. São duas coisas diferentes. Às vezes para mim compreender a respeito de alguma coisa é simples, fácil. Mas para mim lidar com aquilo que eu entendi é bem diferente. Um exemplo bem bobo e bem simples. Você pega uma pessoa e você começa a ensinar ela a fazer cálculos. Multiplicar. 2 vezes 2, 3 vezes 2, 5 vezes 5. E a pessoa responde. Coloca ela para trabalhar num lugar com um grande tumulto. No momento de pressão, 5 vezes 5, ela sabe o que é 25, mas no momento de pressão, quem já foi fazer uma prova e teve um branco? Já aconteceu com você? Meu, deu um branco. Sumiu o que você sabia? Não. Só que porque eu não consigo fazer a gestão daquilo que eu estou sentindo naquele momento de pressão, o que eu sei não serve para nada. Então nós confundimos maturidade intelectual com maturidade emocional. Hoje, se você pegar um jovem de 15, 16 anos e você falar para ele: cara, você passa muito tempo nas mídias sociais, você fica muito tempo na internet, isso não te edifica, não te agrega, não te torna mais sábio, não tem nenhum benefício para você, só te distrai. Provavelmente ele vai dizer: é verdade. Ele entende? Entende. Ele vai sair das mídias sociais? Não.
Porque entender é uma coisa, saber lidar com aquilo que eu entendo é outra. Abre comigo o livro de Gálatas. Eu vou me esvaziar pra você. Capítulo 4. Gálatas capítulo 4. Tudo em mim. A passagem que todos nós, creio eu, conheçamos. Diz assim: digo, pois, que todo o tempo em que o herdeiro é menino, em nada difere do servo ou do escravo, ainda que seja senhor de tudo, mas está debaixo de tutores e curadores, até o tempo determinado pelo Pai. Até aqui. A Bíblia está dizendo que mesmo eu sendo herdeiro de tudo, se eu for menino, imaturo, não tenho diferença nenhuma de um servo ou de um escravo. Que enquanto eu não amadureço, eu preciso ficar com cuidadores e curadores, até que eu me desenvolva, amadureça e seja liberado para fluir ou para viver aquilo que eu tenho. A pergunta é, o menino sabe que é herdeiro? Sabe. Ele sabe quem é o pai dele. Ele sabe o que pertence a ele. Então, intelectualmente, ele compreende do que está acontecendo ao seu redor. Mas dá para entregar o carro na mão dele? Não dá. Porque ele não tem capacidade de lidar com isso. Então, como é que Deus cria esse desfecho? Como é que Deus faz para organizar isso nas nossas vidas? Existe um tempo de desenvolvimento. E a Bíblia diz que as coisas visíveis expressam as invisíveis, em Romanos 1, versículo 20, onde nós nascemos como criança, aprendemos a engatinhar, começamos a falar as primeiras palavras, começamos a caminhar, depois começamos a correr. Começamos a crescer e nos desenvolver, tanto por fora, e devíamos nos desenvolver na mesma velocidade que por fora, por dentro. Da mesma forma que nós nos alimentamos com alimento para o ventre, deveríamos nos alimentar com alimento para a mente, para as emoções e para o espírito. E deveríamos crescer na mesma proporcionalidade. Então Deus criou uma estrutura chamada paternidade para o desenvolvimento das minhas estruturas emocionais e intelectuais. O que acontece? Quantas e quantas coisas nós já sabemos a respeito de Deus, que precisamos dar uma resposta, que precisamos nos alinhar, que precisamos fazer, que não dá mais para perder tempo, que nós já entendemos que são prioridades, tudo no campo da intelectualidade, mas não conseguimos, porque as minhas emoções não permitem. Por quê? Infantilizados emocionalmente, porque não tiveram pai. Por isso que o pai vai pegar o adolescente de 15 anos, que entendeu que as mídias sociais não agregam ele, e ele também entende, mas não consegue largar, e vai dizer, dá o celular aqui, acabou, e tira. Mas se eu não tenho pai, o adolescente entende, mas continua nas mídias sociais. E mais ele cresce, e menos se desenvolve. A figura que Deus criou para o desenvolvimento é um ambiente paterno, é um ambiente familiar. Então, como não, a maioria de nós não cresceu dentro desse ambiente de forma saudável, carregamos fragilidades absurdas. Você conversa com uma pessoa, ela entende, mas quando ela se expressa, ela expressa aquele ciclo vicioso mais uma vez. Por quê? Porque ela entendeu, mas não tem capacidade de lidar com o que entende. Então mostra que crescemos, mas não nos desenvolvemos. Isso é uma revelação da falta de paternidade sobre as nossas vidas. Eu entendi. Você entendeu que buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça? A palavra primeiro quer dizer primeiro? Por que não faço? Porque quando eu era criança não tinha um homem sobre a minha vida que falava assim para mim: filho, senta aqui que eu vou estudar com você a Torá. Ao andar contigo pelo caminho eu vou te ensinar. Ao sentar contigo na mesa eu vou te ensinar. Ao deitar eu vou te ensinar. Quando você levantar vai ser a primeira coisa que você vai ouvir. Deuteronômio fala isso. Ensina o teu filho no caminho. Como que você vai ensinar? Ensine a lei do Senhor. Como, Senhor?
Ao levantar, ao deitar, ao andar com ele pelo caminho, ao sentar com ele na mesa, todo o tempo tem alguém me ensinando essa lei. Tem alguém formando minha estrutura interna. De sim e de não. Isso você pode, isso você não deve. Assim diz o Senhor, assim o Senhor não diz. Assim o nosso Pai se agrada, assim não se agrada. Mas por que eu posso, por que eu não? Não tivemos isso. A grande maioria da igreja não teve isso. Ela cresceu sem esse ambiente. Na lei do Senhor, não na religião do homem. Ensina o teu filho na lei do Senhor. Então o que acontece? Crescemos, mas não nos desenvolvemos. Então muitas pessoas hoje têm capacidade de entender intelectualmente, mas não conseguem lidar com aquela situação emocionalmente. Resumindo, estamos doentes. Aleluia. Aí o que acontece? Há um desfecho totalmente distorcido da palavra. Abre comigo no livro de Mateus, capítulo 4. Mateus, capítulo 4. Por tua glória, Santo Espírito, tu és bem-vindo aqui. Sim, Deus. Ministra os nossos corações, Pai. Mateus capítulo 4, versículo 18. Está escrito assim: Jesus, andando junto ao mar da Galileia, viu dois irmãos, Simão, chamado Pedro, e André, os quais lançavam as redes ao mar, porque eram pescadores. E disse-lhes: vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. Então eles, deixando logo as redes, seguiram-no. Adiantando-se dali, viu outros dois irmãos, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, num barco com Zebedeu, seu pai, consertando as redes, e chamou-os. Eles, deixando imediatamente o barco e seu pai, seguiram-no. Até aqui. Nós vemos Jesus andando, cruzando com pessoas e chamando elas. E a Bíblia diz que imediatamente, não depois, imediatamente, eles deixaram aquilo que estavam fazendo para seguir o Mestre. Só é possível viver uma vida com Cristo para aqueles que querem viver a vida de Cristo. Só é possível viver uma vida com Cristo para aqueles que querem viver a vida de Cristo. Se nós não quisermos viver a vida de Cristo, não conseguiremos viver uma vida com Cristo. São duas coisas totalmente distintas. Os discípulos não seguiam Jesus para terem suas vidas melhoradas. Mais barcos, mais redes, mais peixe, mais colhetorias. Eles não seguiam Jesus por causa das suas vidas. Eles abriram mão de suas vidas para seguir Jesus. Então Pedro lançava as redes, e Jesus diz: eu vou te fazer pescador de homens. Então Pedro já não andava mais com redes, Pedro já andava com Jesus. Pedro já não tinha mais a sua atividade particular, Pedro vivia a vida de Jesus. E assim foi com todos os discípulos. Então nós só vamos viver uma vida se vivermos a vida de Cristo. Qual que é o problema hoje? Porque nós não queremos confrontar a estrutura do sentimento das pessoas. A gente diz assim: vem para a igreja, irmão. E aí? E aí Deus vai mudar a sua história, vai melhorar a sua vida e vai dar tudo certo. E você continua a sua vida com Cristo. E não dá certo. E o que a gente vê? 1 ano, 2 anos, 3 anos, entra ano e sai ano, entra pessoas e sai pessoas. E elas continuam com os mesmos problemas. Porque elas querem viver com Cristo sem abrir a vida, a mão das suas próprias vidas. Jesus foi muito claro que aquele que não deixar a sua vida por amor a mim, não vai rolar. Ah, eu deixei a minha vida então por causa de Jesus. Então que vida que você está vivendo? É só você olhar para os seus dias e você vai saber se você está vivendo a vida dele ou a sua vida. E aí? Aí não adianta eu dizer que eu entreguei a minha vida para Jesus se eu vivo a minha vida ainda.
Eu não vivo a vida dele. Aonde Pedro estava? Quer achar Pedro? Ache Jesus. Aonde é que Tiago estava? É só achar Jesus, ele estava junto. Ninguém ia procurar Pedro no barco de Pedro. Quer achar Pedro? Vai onde Jesus está, você vai encontrar Pedro. Por quê? Porque Pedro não vive mais a sua vida, vive a vida do Mestre. Só que falar isso para as pessoas, mas aí eu vou ter que, vai ter que. Você só vai ter uma vida com, se você viver a vida de. Senão não. Se engana quem acha que vai. Não vai. Só que a gente foi treinado e ensinado a buscar a Jesus pelo melhoramento. O que está acontecendo na sua vida, irmão? Deus vai mudar a tua história. Aleluia, glória a Deus. É ou não é? Qual que é o problema? O problema é que essa ideia formou um ideal para a minha vida. E hoje eu vivo a partir dessa percepção. Hoje nós fizemos umas dinâmicas aqui mais cedo para brincar. E foi muito interessante. Por quê? Porque as pessoas fazem coisas que a gente não fala para elas fazer. Está no instinto, é automático. A gente fez uma que foi muito legal. Quando eu vi era só balão estourando. Ninguém mandou estourar balão de ninguém. Ninguém falou nada. Mas só um instinto. Que instinto? De como nós fomos ensinados a pensar. E automaticamente quando eu vi era um correndo atrás do outro e... O que está acontecendo? Ninguém falou nada disso. Por quê? Porque é automático. As pessoas fazem. Porque tem uma pré-concepção, ela tem uma ideia a respeito daquilo, e aquela ideia vira um ideal. E assim ela vive. Então eu digo, eu quero viver a vida com Cristo. Como? Se você vive a sua. Não vai viver. Se engana se você achar que ir na igreja é pertencer a ela. Que ir no culto é cultuar a Deus. Quem está acostumado a assistir, acha que assistir é participar, irmão. E aí porque está assistindo, acha que está participando. Tem uma grande vantagem, hoje nós estamos transmitindo o nosso culto, sei lá, para qualquer lugar do mundo. Pessoas de outros continentes já vieram em contato conosco porque assistiram. E é muito legal. Só que assistir não é participar. Tem gente que assiste e acha que participa. E não participa. Nós precisamos nos dar conta de como participar daquilo que Deus está fazendo. Há um tempo atrás a gente ministrou aqui que nós não temos que fazer parte, nós temos que ser parte. Quando eu faço parte, eu uso alguma coisa em determinado momento, para um determinado fim. Mas quando eu sou parte, não tem como retirar mais. Retire parte do seu corpo. Vê se não vai fazer falta. Que seja arrancar a unha, irmão, dói. Mas quando você só faz parte, é como um anel. Você bota, usa, depois tira, guarda. E assim as pessoas aprenderam a se movimentar com Deus. Eu faço parte de um culto, eu faço parte de uma congregação, eu faço parte do reino de Deus. Não, ou você é parte ou você não é parte. Porque não tem como fazer parte. Ou sou ou não sou. Nós ainda pensamos a partir de fazer, não a partir de ser. Ou eu sou parte daquilo que Deus está fazendo na cidade de Joinville, ou eu não sou. Porque quando ele se apresenta, ele diz que ele é. Como é que ele se apresenta? Eu sou. Se eu sou um com ele, eu sou, não é eu faço. E nós não entendemos isso. Ou quando entendemos, não sabemos como lidar com isso. Você entende que você é parte do corpo de Cristo? Entende. Então por que não dá uma resposta? É que não consigo. Não consigo dar uma resposta para aquilo que eu entendi. Por quê? Porque eu sei que sou herdeiro, mas não amadureci. E o que acontece? Nós desenvolvemos uma geração sem perspectiva de valor. Nós conseguimos ter uma perspectiva de preço, mas não temos uma perspectiva de valor. Aqui não acontece, mas em muitos lugares existe uma coisa que se repete muito, que é a procrastinação. Aqui não. Aqui ninguém procrastina nada. Tudo que tem que fazer, faz quando tem que fazer, sem deixar para depois, sempre. Mas em alguns lugares acontece, procrastinadores. Por que a gente procrastina as coisas? Porque não entende o valor delas. O dia que você entender o valor, você nunca mais vai procrastinar. Todos os dias nós temos uma nova chance, mas nem toda chance nos dá um novo dia. Se você abrir os olhinhos amanhã, você terá uma nova chance. Mas talvez a gente não abra os olhinhos amanhã. E aí? Acabou. Hoje de tarde eu estava em casa e eu estava pensando. Eu penso, acredite.
Aleluia. A respeito do livro de Jó. Uma passagem que me incomodou. Jó, capítulo 1, versículo 8, está escrito assim. Tem todo aquele desfecho, né, de quem gosta de passear e rodear pela terra. Sabe como é que é, né? Você gosta de passear bastante? De rodear a terra? Maldade falar isso, né? De onde vem Satanás? De passear e rodear pela terra. Tem irmão que gosta bastante de passear. Ele passeia de culto em culto, de igreja em igreja, de cidade em cidade. O sonho dele é passear pelo mundo. Tinha um cara que fazia isso. Versículo 8 diz assim: E disse o Senhor a Satanás: Observaste tu a meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem sincero, reto e temente a Deus, e desviando-se do mal. Você já parou para imaginar Deus falar isso de você? Será que Deus fala isso a nosso respeito? Tens visto o meu servo fulano? Temente a Deus, reto, se desvia do mal? Quando Deus olha para nós, o que Ele fala? O que será que Ele diz? Será que Ele não diz? Ele só fala assim, ó. Vem. O que será que Deus diz quando olha para nós? Tens visto o meu servo? Como ele é temente, como ele é reto, como ele busca me agradar, como ele coopera com aquilo que eu estou desenvolvendo sobre a terra, como ele entende o meu coração. Ou será que Deus diz: E aí, Satanás, tens visto o fulano? Eles têm, anda comigo. A gente andava passeando e rodeando a terra junto, meio sem propósito assim, estamos vagando por aí. A gente anda junto. Ele não sabe para onde vai, eu também não vou. Nós estamos lá esperando o que vai acontecer. Não temos percepção de valor. Por isso não damos uma resposta. Porque valor tem a ver com a capacidade que nós temos de perceber as coisas. Não sabemos lidar com percepções. Desenvolvemos valor a partir da perspectiva humana, não a partir da perspectiva de Deus. O que mais vale para você? Não precisa me responder. Olhe o seu relógio e veja onde você gasta mais tempo. É o que mais vale na sua vida. E não adianta dizer que não é. É. E geralmente é o dinheiro. É onde está a maioria do nosso tempo. Em torno dele. Não adianta eu chamar a Deus de Senhor se eu sirvo só o dinheiro. Minha função gira em torno daquilo. Não adianta eu dizer que eu tenho uma vida com Cristo se eu não vivo a vida de Cristo. Interessante, né? Então não temos percepção de valor, nos tornamos procrastinadores. Deixa para depois. Não, agora vai dar tempo, aí eu faço. Não, semana que vem, não, outro dia. Tá orando para quê? Para Jesus voltar? Não, tô orando para casar. Todos os dias nós temos uma nova chance, mas nem toda chance nos dá um novo dia. Nós temos que romper com essa estrutura de procrastinação. Procrastinação tem a ver com emoção, 100%. Porque o dia que você está chateado, triste, aborrecido, bravo, revoltado com a vida, e toca o seu despertador, porque a empresa está te chamando, você levanta e vai. Que é imposto sobre mim. Mas o dia que você está chateado, triste, aborrecido, brabo, e toca o despertador e você tem que orar e dizer: hoje não. Por quê? Porque eu não atribuo valor à liberdade que Deus me deu. Mas eu atribuo valor à regra que me foi imposta. Fazer as coisas mais ou menos para Deus não funciona. Não se serve um Deus de excelência com uma mentalidade de mais ou menos. Tem muita gente que faz as coisas para Deus mais ou menos. Quando der, eu faço. Eu escutei uma frase que eu achei muito forte. Quem vive uma vida de tanto faz,
nunca vai entender quem tanto fez. Hoje eu vou ler a Bíblia, tanto faz se eu vou ler um capítulo ou 10, se vai dar tempo de ler. Tanto faz se eu vou no culto, ou se eu vou assistir pela internet, ou se eu vou orar um pouquinho em casa. Tanto faz. Para quem tanto faz, como tanto fez, tanto faz. Nunca vai entender quem tanto fez. Nunca. E você pode olhar, e as pessoas vivem assim, tanto faz. Você vai no culto hoje, eu acho que eu vou. O brasileiro adora botar eu acho no negócio. É sim ou é não? Eu acho, você vai lá, eu acho que dá. Eu acho que eu consigo. É sim ou é não? É sempre eu acho, por quê? Porque eu não quero me responsabilizar. Porque se eu falar que eu vou, quer ver pra mim, cara. Se você falar que vai fazer alguma coisa, você vai ter que fazer. Não diga então o que vai fazer. Diga, não vou. Ok, tudo bem. Se disser que vai, dá teu jeito, te vira. Mas eu acho é mais fácil, eu não me responsabilizo, eu fico em cima do muro. Os mornos, o que Deus faz? Vomita. É sim, não. Quente ou frio? E frio não é ruim, tá? Então nós não podemos mais ter uma mentalidade de servir a Deus como tanto faz. Para um Deus de excelência, não se faz as coisas de qualquer jeito. Tudo isso tem a ver com a nossa estrutura emocional, porque o teu espírito está pronto. O teu espírito clama, Abba Pai, ele quer Deus. Constantemente. Mas aí nós continuamos procrastinando, deixando para lá, fazendo de qualquer jeito. Achamos que estamos cooperando com Cristo, mas não estamos. Desculpa, todo mundo tem. Você tem todas as desculpas possíveis para não estar aqui hoje. E até as impossíveis que você poderia inventar. Desculpa, todo mundo tem. Atitude, só quem realmente quer. Por isso que eu particularmente não acredito no eu não consigo. Quando alguém diz para mim assim, eu não consigo, eu não acredito. Porque eu vou ter que invalidar a cruz. Porque Jesus deu acesso a todos por meio dele. Então eu acredito no eu não quero, disfarçado de eu não consigo. Eu não quero. Eu digo que eu não consigo, mas na verdade eu não quero. Porque quem quer, dá um jeito. Então desculpa, todo mundo vai ter. As mais lindas possíveis. Para todas as áreas. Mas atitudes, só quem realmente quer. Por que é tão importante nós termos atitudes? A Bíblia diz que o reino dos céus é como um homem que saiu a semear. Eu gosto de pensar nessa passagem, que a Bíblia diz que tudo aquilo que você planta, mas um homem saiu a semear, ele colheu em todas? Sim ou não? Hã? Não, né? Mas a Bíblia diz que aquilo que você planta, mas um homem saiu a semear. E não colheu em todas. O que a Bíblia está me ensinando? Que nem tudo que eu semeio eu colho. Mas que verdadeiramente tudo aquilo que eu cultivar, eu vou colher. O que você está cultivando? O que as pessoas cultivam hoje? Rixas, amarguras, tristezas, derrotas, incapacidades, falhas, desânimo. O que as pessoas cultivam? O que deveriam estar cultivando? A presença de Deus. Então às vezes eu saio a semear, mas eu não volto para cultivar. Deus dá o crescimento, mas quem vai cultivar sou eu. Quem Deus colocou no jardim para cuidar foi Adão. Não foi ele que ia cuidar do jardim. Ele disse, eu plantei, vai crescer porque eu dei uma ordem, mas você cuida. Por que eu não cultivo? Depois eu passo lá e arranco os matinhos. Depois eu vou lá e boto adubo. Depois eu... Não, assim que der eu faço. E as pessoas não percebem que vai passando os dias das suas vidas, que não voltam mais. A única coisa que não anda para trás, até Michael Jackson anda para trás, mas relógio não anda para trás. Michael Jackson andava, agora ele morreu, né? Coitado. Relógio não anda para trás. Vai passando um dia, vai passando outro. Você sabe que falta menos de 80 dias para o fim do ano? Olha para trás, o que você vê? Então nós não colhemos necessariamente tudo aquilo que plantamos.
mas de fato colhemos tudo aquilo que cultivamos. Sabe o que você está colhendo? É o que você está cultivando. Aleluia, glória a Deus. Aí que você sorri e diz: Deus, obrigado. O que nós estamos cultivando? Com o que estamos nos relacionando de verdade? Como estão nossas estruturas? Como estamos cooperando com aquilo que Deus está executando sobre a terra? Ainda temos uma mentalidade de um dia eu vou, um dia eu não vou, de faço parte, ou me tornei um com Ele? A ponto de que nada mais me impeça de cooperar com Ele. De que eu desenvolva a minha vocação pela qual fui chamado. De que tudo que eu tenho, tudo que eu sou está convergindo em Cristo. Ou continuamos procrastinando, deixando para depois, fazendo a coisa como tanto faz. Quando der eu faço, quando der eu oro, quando der eu leio, quando der eu aplico, quando der eu me desenvolvo, quando der eu coopero. Uma das coisas mais medíocres que na minha concepção existe, na percepção do ser humano, é ele fazer aquilo que ele pode. Toda vez que você faz aquilo que você pode, você não precisa de Jesus. Porque você pode. Em João 15 diz que sem mim nada podeis fazer. Então, ô irmão, nós temos que levar o fulano lá naquele lugar. Ah, eu posso. Eu moro para esse lado. Você pode? Não, eu moro lá para aquele lado. Eu sei que você mora lá para aquele lado. Não tem a ver com você poder, tem a ver com o que você quer. Porque se você faz só o que você pode, você não precisa de Jesus. Eu preciso de Jesus para fazer exatamente o que eu não posso fazer. O que eu não consigo, não dou conta. Aí eu preciso dele. Então o que você tem que fazer? Ah, tem que fazer tal coisa. Você pode? Não, eu não posso, mas eu estou junto. Eu vou fazer. Nós podemos ter uma casa de apoio há 3 anos e meio gratuita? Não. Não podemos. Vocês podem ir toda vez para Campo Alegre cuidar de uma escola com 260 alunos? Levar um monte de gente, carro e despesa? Pode? Não podemos. Pode pagar o pré? Não podemos. Esse não podemos. Mesmo. Pode? Não posso. Porque se eu der conta e digo: Jesus, senta aí, deixa que eu faço. Quem só faz o que pode é medíocre. Eu tenho que fazer o que eu não posso. O que eu não dou conta. Irmão, se o teu sonho for pequeno, a ponto de não te tirar a paz, não vale nem a pena sonhar esse negócio. Os meus sonhos com Deus têm que ser tão grandes, que têm que ser sonhos dele. Eu tenho que sonhar os sonhos de Deus. Eu tenho que conhecer o coração do meu Pai. Eu tenho que conhecer a mente do meu Pai. Eu tenho que estar envolvido com o que Ele está envolvido. Deus está transformando terra seca em manancial. Eu posso? Claro que não, Ele pode, com Ele eu vou. Quem faz só o que pode, para que Jesus? O dia que eu entendi isso, há muitos anos atrás, foi que eu tive um choque com Deus. Foi que eu disse: Deus, Tu és um Deus tão grande, mas eu vivo uma vida tão pequena. Alguma coisa está errada e com certeza não é Tu. Porque não faz sentido nenhum te servir por causa disso. Para viver o que eu vivo, para entender o que eu entendo, para me movimentar como me movimento. Não faz sentido nenhum. Tu cabe numa caixa de sapato que eu tenho. Essa foi a minha conversa com ele. Ele disse: tu quer me conhecer? Eu disse: sim. Ele disse: então te prepara. Então o que nós estamos cultivando? O que podemos fazer? O que damos conta? Como que você colabora financeiramente? O que você pode? Como que você ajuda quem precisa? Como você pode? Como que você serve a Deus? Como você pode? Como que você desenvolve o reino de Deus sobre a terra? Como você pode? Você pode expulsar demônio? Em meu nome você pode. Você pode curar enfermo? Em meu nome você pode. Eu não posso, mas eu vou naquilo que Ele está fazendo. A gente tem medo. Não avança. Temos uma igreja em cada esquina na nossa cidade. E daí? Talvez 80% da nossa cidade seja evangélica. Ou pelo menos já pisou dentro de uma igreja. E daí? Porque todo mundo faz o que pode.
A hora que nós entendermos algumas coisas, nós vamos nos posicionar de forma diferente. Porque a gente acha que Deus quer limpar a gente dos pecados que a gente tinha. Roubava, mentia, enganava. E não entende que Deus quer alinhar a nossa estrutura interna. Porque tudo aquilo que erra Jesus é pecado. Por isso que Deus não quer perdoar os pecadores. Não, não. Deus perdoa os que se arrependem. Deus não perdoa os pecadores, Deus perdoa os arrependidos. Agora, como vou me arrepender se não entendo que estou fora? Buscai o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas eu te acrescento. É uma ideia ou é uma regra? Se Deus mandou e você não fez, é pecado ou não é? Mas hoje eu não menti, não roubei, não prostituí, eu não pequei hoje. Não? Por isso que Paulo diz que aquele que não tiver pecado, já pecou, que disser, não tem pecado, você já pecou, irmão. Então nós precisamos nos arrepender, sermos perdoados e nos posicionarmos. Porque tudo que eu estou falando aqui, nós já falamos muitas e muitas vezes. E todos, sem exceção, entendem. Mas respondem aquilo que entendem? Por falta de pai, não tem uma estrutura emocional desenvolvida, não consegue dar uma resposta a partir daquilo que entendeu. Então tem que ter o pai que diga, me dá o celular aqui, não mexe mais. Só que isso é só para os filhos, não é para todos. E tem gente que se você dizer, me dá o celular aqui, ela some e nunca mais aparece. Fica bicuda, braba, rebelde, revoltado, sei lá, o que você quiser determinar. Filho não. Eu tenho uma filha, eu digo, dá o celular aqui, ela fica braba, bicuda e vai pro quarto, porque ela tem que morar comigo, não tem o que ela fazer. Não tem pra onde ela ir. Ela diz, pai, pra onde eu irei, se só tu tens o meu quarto onde eu posso dormir. Não tem pra onde ela ir. Essa é a diferença quando você se relaciona com filhos e com crentes. Porque os filhos a gente briga. E a gente briga mesmo. E aí estão aqui. A gente briga, emburra, fica 2, 3 dias sem falar, xinga. Depois, estão aqui de novo. Porque não tem pra onde ir, é filho, não vai embora. Por isso que vão desenvolvendo. A gente percebe pessoas que se desenvolvem e pessoas que não se desenvolvem. No mundo onde nós estamos vivendo, onde todo mundo tem acesso a uma mensagem na velocidade de um clique, você consegue perceber pessoas que crescem e pessoas que estão no mesmo lugar. Por quê? Porque ela recebe a informação. Mas aqui dentro, para gerir tudo isso, precisa de relacionamento. Precisa de família. Precisa de paternidade. Senão, não desenvolve. Aquilo que nós falamos domingo aqui. Domingo retrasado, eu acho. Muitos aspectos da paternidade que a gente percebe. Teve gente que falou assim para mim, uau, todo mundo foi para frente. Todo mundo foi para frente. Mas eu pensei que o fulano não ia. E ele também foi. Também foi. Porque nós começamos a dar os aspectos de pessoas que cresceram sem paternidade. E se você enxergou, vem para frente. Se os seus sonhos não o assustam, é porque eles são pequenos demais. O que você tem sonhado? Não para a sua vida particular, mas com Deus. Porque se você está sonhando pela casa própria, pelo carro, pelo casamento não sei aonde, pela festa não sei do que, pela formatura. O que nós estamos sonhando? Que a Bíblia diz que uns profetizarão e outros sonharão. O que nós estamos sonhando? Estamos sonhando sonhos de Deus? O que enche nosso coração? A Bíblia diz que a boca fala daquilo que o coração está cheio. Quando a gente abre a boca, do que a gente fala? O que está cheio no nosso coração? Meu Deus, tem que pagar isso, tem que pagar aquilo outro, tem que não sei o quê. Meu, o problema não sei. Meu, tu viu o que fulano fez? Blá, blá, blá. Nós gastamos tempo com aquilo que realmente é prioridade. Gastar tempo é sinal de prioridade. Hoje está chovendo, está friozinho. Pensa num lugar bom para estar agora. Deitado,
assistindo um filme, comendo uma pipoca. O que é prioridade para você? Você acha que Deus está deitado assistindo filme, comendo pipoca? Não estou dizendo que nós não podemos fazer isso. Estou dizendo o que é prioridade nas nossas vidas. O que realmente é prioridade? Tem pessoas que vêm num culto porque elas passam muito tempo sem vir num culto, então ela tem que ir no culto. Faz tempo que eu não vou, eu preciso ir. Não é prioridade. Não é. É desencargo de consciência, para não se sentir culpado. Não tem a ver com amor. Tem a ver com senso de condenação. Não tem a ver com Deus, tem a ver com o diabo. Não está comprometido com Deus. Não tem a ver com o culto de ir numa igreja. Tem a ver de um compromisso com o eterno. Gastar tempo em algo é sinal de prioridade. E se é importante, você tem que se envolver. O que é importante na sua vida? A sua percepção que você não está envolvido. Tudo aquilo que você coloca um grau de importância, você está envolvido. Se você não está envolvido é porque não é importante. Como eu falei aquele dia a respeito de paternidade. Um pai que não corrige um filho está dizendo para o filho que o erro dele não é importante, porque ele não é importante. Então quando o filho erra, deixa para lá, não vamos criar problema. Uma hora vai dar certo, assim como Davi fez com seus filhos. Quando Amon estupra sua irmã. Que acontece um assassinato. 2 anos depois se passaram e Davi não fez nada. Omissão, falta de paternidade libera um homem omisso. Então quando eu vejo uma falha e não corrijo, o que eu estou dizendo? A tua falha não é importante. Por quê? Porque você não é importante. Então você pode acertar ou errar, tanto faz, não estou nem aí. Se é importante, você se envolve. Nós precisamos entender alguns aspectos que determinam a nossa vivência. Coisas simples. Não estou falando de nada diferente hoje. Tentando ser o mais simples possível. E faz tempo que eu tenho vontade de falar de outras coisas e não dá. Dá uma aspirada muito louca assim. Por quê? Porque a necessidade que nós temos hoje é essa. É Deus nos direcionando para esse lugar. Precisamos ouvir o que Deus está falando. Alinhar as nossas estruturas internas para darmos uma resposta. Às vezes tem algumas coisas que estão acontecendo na nossa vida que não estão dando certo. E às vezes o não é o sim de Deus. E a gente não entende. A gente não quer ouvir Deus, a gente quer que Ele faça a nossa vontade. E o nome disso é criança mimada. Emoção pequena, imatura. Deus diz, parece que não flui, que não dá e que não acontece. É Deus, esse não é o sim de Deus. É Deus mostrando. É que às vezes a gente quer que Ele desça e desenhe para a gente entender. O não pode ser o sim de Deus. Do que estamos falando? De nos desenvolvermos emocionalmente. Como vamos alcançar esse lugar? Paternidade. Não vai chegar de outro jeito. Deixará o homem pai e mãe. Ele só se torna homem se ele tiver pai e mãe. Nunca vai ser homem. Vai ser grande. Então eu tenho muitas informações e no momento de pressão eu não consigo lidar com ela. O que a gente mais vê é gente espanando no momento de tensão. É só dar uma pressionadinha, sai pela culatra. Aí deixa para depois, evita o confronto, não se alinha, não se esforça, porque sabe que vai se incomodar. Você vê Jesus assim? Aonde que a gente vê Jesus assim? Nunca. Um homem com compreensão do que o céu estava anunciando, com as suas emoções totalmente resolvidas, fazendo a vontade de um alguém que lhe tinha enviado, cooperando, custasse o que custasse, em prol daquilo que tinha que ser feito, tendo como prioridade a vontade do seu Pai, vivendo e morrendo por aquela causa. Jesus nasceu, não só morreu, nasceu pelo propósito e morreu por ele. O que nós queremos às vezes é alinhar nossa vida para o propósito com Deus, mas não entendemos que nascemos já por causa dele. Se você nasceu é por causa do propósito de Deus. Então não gaste a sua vida com algo que não seja o propósito de Deus. Aonde de forma individual eu vou convergir para o coletivo daquilo que Deus está fazendo sobre a terra.
Por isso que toda conversa, ou toda estrutura relacional que você tem com as pessoas que gira em torno do eu, você vai ver que a pessoa está desalinhada com o céu. Que ela está em cima dos seus problemas, das suas dificuldades, das suas limitações, das suas ânsias, necessidades, privações. E não do coletivo daquilo que Deus está executando. Não tem Deus como Pai. O espírito da orfandade tem feito um estrago na nossa nação. E a gente já começou a entender algumas viés da paternidade, mas não entendeu todas ainda. Tem muita gente que é órfão e não entende. Porque eu preciso ser sarado e curado nesse ambiente paterno em todas as perspectivas. Por isso que no Velho Testamento você vai ver Deus com vários nomes. Por quê? Porque cada nome representava algo que ele tinha capacidade ou uma qualidade de executar. E no Novo Testamento ele se apresenta de uma única forma, com todas as suas capacidades e qualidades. Pai. Não é mais Jeová Jiré, Jeová Nissi, Jeová Rafá. É Pai. Por quê? Porque nele está tudo, a fonte, a origem. Então quando nós crescemos dentro desse lugar, todas as áreas são desenvolvidas. Hoje nós vemos pessoas fragmentadas, muito boas em umas coisas e com grandes debilidades em outras. Falta de pai. Então nós precisamos enxergar que a nossa estrutura emocional ainda não foi desenvolvida. Não é porque eu sei que eu consigo lidar com o que eu sei. Eu preciso entender e me desenvolver para poder lidar com o que eu entendi. Isso é maturidade emocional e intelectual. O mundo já entendeu isso, a igreja ainda não. Mais de 85% das demissões nas empresas é por causa de estrutura comportamental, não técnica. Você contrata o cara pelo currículo e demite ele pelo comportamento. Porque papel não fala. Você olha o papel e lê e diz, uau, que legal, sabe fazer tudo. Quando começa a se relacionar, diz, meu, não dá para viver aqui dentro. Que tranqueira, demite. Você contrata pela competência técnica, intelectualidade, demite pelo comportamento, emoção. Hoje é assim, você conversa com a pessoa e se encanta, meu, que legal, que lindo, vou casar. E aí não dá certo. Por quê? Contratou pelo currículo, demitiu pelo relacionamento. Por isso que nós precisamos entender o que Deus está sinalizando. Queremos uma igreja sadia? Ou perdigão? Não, queremos uma igreja saudável? Queremos ser saudáveis? Precisamos crescer, não inchar. Uma das coisas que aparentemente é necessária é o crescimento físico, ou seja, concentração de pessoas. Mas verdadeiramente não me preocupo com isso, porque eu não quero inchar. Não quero inchar. Quero crescer. Com pessoas que estão se desenvolvendo de dentro para fora, não por fora. Que estão entendendo o que Deus está sinalizando. Que estão ouvindo o Senhor, que estão se colocando para ouvi-lo. Porque tem muita gente que ouve, mas não dá ouvidos. Como disse o Luiz no café, meu, pastor está pregando aquela mensagem de 10 anos de novo. Tô. Por que está pregando de novo a mesma coisa? A gente não dá uma resposta. Não se posiciona naquilo que entendeu. Não se permite ser tratado, curado de dentro para fora. Não deixa. Não se trata mais com ter uma vidinha legal, gente. Com as coisas funcionarem de forma bonitinha. Se trata de verdade de Deus poder olhar e dizer, tens visto o meu servo Jó? De um dia chegar diante de Deus e poder falar para Ele, Pai, te glorifiquei cumprindo a obra que o Senhor me deu a executar. Será que vamos poder falar isso? Ou vamos chegar diante de Deus e vamos dizer, Deus viu como eu fui um cara legal? Fiz tudo certo? Fez tudo certo, menos cumpri o que eu te mandei. Com que estamos gastando nosso tempo? Pelo que estamos vivendo ou morrendo? Com que estamos nos dedicando? Os discípulos viveram a vida de Jesus, não uma vida com. A gente gosta de viver uma vida com.
Jesus, me ajuda a encher o meu barco. Jesus, faz com que as redes não estourem. Jesus, eu tenho uma coletoria, o Senhor me dá 2. Tudo para minha vida, não para a vida dele. Um evangelho fraco tem promovido pessoas fracas. Muito fracas. Vamos orar? Fique de pé. Que caia teu Espírito, enche este ambiente, enche este lugar. Te damos liberdade, que caia o teu Espírito. Vem fazer o que nenhum homem fez, vem fazer o que a história nunca viu, vem cumprir o escrito em Joel. Aviva-nos, aviva-nos, vem fazer o que nenhum homem fez, vem fazer o que a história nunca viu, vem cumprir o descrito em Joel. Aviva-nos. Foram as 2 coisas que Deus me disse hoje à tarde. A respeito de Jó. Tens visto? E a outra é, filho, eles querem viver uma vida com Cristo, não a vida de Cristo. Se não abrir da sua mão das suas próprias vidas, não vão viver uma vida de Cristo. Não tem como viver com Ele sem viver a vida dele, cara. Quais são as nossas prioridades? Aonde nós gastamos o nosso tempo? Aonde nós gastamos a nossa energia? Aonde nós gastamos os nossos recursos? Aonde nós gastamos o nosso discurso? No que nós estamos investindo? No que? Em algo que é eterno ou em algo que é aparente? Temos uma percepção clara de algumas coisas por causa de um ambiente chamado casa de oração, onde o único atrativo é Ele, e é mais fácil você reunir pessoas para um almoço de domingo do que para orar. Por quê? Porque um prato de comida me atrai mais do que a presença dEle. Ei, a nossa vida nos denuncia diante dEle, cara. Não adianta falar nada. Nossa movimentação é uma denúncia diante dele. A terra chama, chama, chama. Mais uma vez queremos ver o céu. Como é que está a sua agenda de amanhã? Seja hoje, seja agora, vem derrama do teu Espírito. Que seja hoje, seja agora, vem derrama do seu Espírito, vem fazer. Ele disse, ide por todo mundo e façam discípulos meus. Não façam evangélicos, não construam um prosélito. Não crie pessoas que queiram viver as suas próprias vidas. Ide e fazei discípulos, assim como vocês são os meus discípulos. Homens e mulheres que abriram mão das suas próprias vidas em prol da vida de Cristo. Essa é a ordenança. Não é para ganhar almas, não é para encher uma igreja de gente vazia, não é para chamar um monte de gente para mudar a sua história. É para ser discípulos de Jesus. Homens e mulheres que abriram mão das próprias vidas para viver a vida de Cristo. Esses são os seus discípulos.
Ide por todo mundo e façam mais desses. Ou nós somos discípulos ou não somos. O que a história nunca viu, vem cumprir o descrito em Joel. Aviva-nos, vem fazer o que nenhum homem fez, vem fazer o que a história nunca viu, vem cumprir o descrito em Joel. Aviva-nos, vem fazer o que nenhum homem fez, vem fazer o que a história nunca viu, vem cumprir o descrito em Joel. Sabe qual é o problema da mensagem do reino de Deus? É que depois que você escuta a verdade do reino de Deus, ou você foge dela, ou você nunca mais consegue largá-la. Tem pessoas que dizem: pastor, eu precisava escutar a tua mensagem e depois de uns 6 meses eu voltar. É conseguir digerir aquele negócio e depois escutar outra. Porque ou você dá uma resposta ou você finge que não ouviu, e aquilo vai corroendo a gente por dentro. É impossível não dar uma resposta quando nós não ouvimos a mensagem do reino. Aquele troço começa a incomodar. Tem pessoas que dizem assim: eu vou lá de novo te ouvir, cara, mas eu não quero, mas eu vou. Eles falam na minha cara, eu gosto disso. Eu não queria, mas eu vou de novo. É horrível. Glória a Deus. Se fosse agradável, ali na frente está escrito Shopping Center. A mensagem do reino de Deus, a verdade, nos confronta sempre. Até que estejamos alinhados com Ele, ela sempre irá nos confrontar. Sempre. A verdade do reino de Deus sempre irá nos confrontar. É um reino eterno, perfeito, de justiça, de paz e de alegria. É um reino perfeito. Todas as nossas imperfeições são impostas diante dessa perfeição. É um reino criado a partir de quem Ele é. De uma verdade imutável, que ninguém pode transformá-la, que ninguém pode adulterá-la. Que é liberada por meio do Seu Espírito. Deixa o céu descer. Deixa o céu descer. Até eu tentei fugir dela. Não dá mais. Deixa o céu descer. Porque para que Ele viva em nós, nós precisamos morrer. Deixa o céu Por isso que a gente quer fugir. descer. Que ninguém quer morrer. Todo mundo quer ir para o céu, mas ninguém quer morrer. Deixa o céu descer. Sim, Deus. Deixa o céu descer. Deixa o céu descer. Que o Teu reino venha, Senhor. Deixa o céu descer. Céus e terra convergem em Cristo. Deixa o céu descer. Mais uma vez, deixa o céu descer. Deixa o céu descer. Converta-nos, ou mate-nos. Deixa o céu descer. Alinha-nos, ou mate-nos. Deixa o céu descer. Converta-nos, ou mate-nos. Deixa o céu descer. Deixa o céu descer. Pai, tome a nossa mente, Senhor. Tome o nosso coração, Senhor. Tome o nosso entendimento, tome a nossa compreensão. Ministre nas nossas capacidades, Senhor. Nos leva a um lugar de maturidade, Pai, para que possamos dar uma resposta na Tua altura. Que sejamos verdadeiramente Teus discípulos, filhos do Eterno.
Espero que você lute com todas as suas forças contra você mesmo. Para que você nunca faça mais ou menos para um Deus excelente. Para que você nunca mais deixe para depois aquilo que é prioridade. Para que você nunca mais faça somente aquilo que você pode. Mas que haja empenho, que o reino dos céus é tomado à força. E aqueles que se esforçam se empoderam dele. Que o nosso amor por ele tem que ser acima de tudo e todos, com todo o nosso coração, com todo o nosso entendimento, com toda a nossa alma, com todas as nossas forças, com todo o nosso querer. Fala de pessoas que empenham força. Que ele cresça, eu diminua, que ele apareça, eu me constranja com a sua glória e todo o seu amor, infinita humildade, servo de todos os irmãos. Que você se torne um cultivador para colher as verdades de Deus. Há muito tempo eu ensinei algo que Deus tinha compartilhado, que um dos castigos que foi colocado sobre a humanidade é que a mulher daria filho com dores. Mas antes de ela dar filhos com dores, ela tinha que fazer algo para gerar, que era força. Para que uma criança nascesse, era necessário empenhar força para gerar vida. Isso não foi um castigo de Deus. A força é para explicar para nós que se nós não empenharmos força, não iremos gerar nada. Por isso que a nossa geração é fraca, porque ela não se empenha por nada, a não ser por ela mesma. Ela não quer gerar para Deus, porque os filhos não são nossos. Quando nós geramos para dar continuidade. Nós vamos embora e eles permanecem. Nós morremos e eles continuam um legado. Para que nós geremos alguma coisa de valor, nós precisamos empenhar força. Pelo que estamos nos esforçando? O que estamos gerando para Deus? Qual é a força que estamos empenhando para que a criança nasça? Que seja hoje, que seja agora, vem derramar do teu Espírito. Que seja hoje, que seja agora, vem derramar do teu Espírito. Que seja hoje, que seja agora, vem derramar do teu Espírito. Que seja hoje, que seja agora, vem derramar do teu Espírito. Que seja hoje, que seja agora, vem derramar do teu Espírito. Que seja hoje, que seja agora, vem derramar do teu Espírito. Que seja hoje, que seja agora, vem derramar do teu Espírito. Que seja hoje, que seja agora, vem. Eu gostaria que você refletisse se a vida que você está vivendo com Deus está te satisfazendo. Você está vivendo com Deus exatamente o que você quer viver com Ele, cara. Deus é ilimitado e nós temos acesso total a Ele. Estamos vivendo com Deus exatamente o quanto estamos nos esforçando para viver com Deus. Você tem dele exatamente quanto você quer dele. Eu tento carregar comigo constantemente uma sensação de gratidão a Deus por tudo aquilo que eu vivo com Ele, e uma sensação de insatisfação para que sempre haja mais. Nunca estou satisfeito. Sempre quero mais, porque eu sei que existe muito mais. E a hora que eu me tornar satisfeito, eu paro de me alimentar dele. Então eu sou grato por tudo aquilo que Ele me deu e insatisfeito ao mesmo tempo. Se você está contente com a sua vida com Deus,
você está satisfeito. Agora, se você não está, você precisa se renovar. Porque a Bíblia diz: transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. É tua responsabilidade. Enchei-vos do Espírito Santo. É sua responsabilidade. Então não adianta eu cantar: Deus, derrama hoje do teu Espírito, se eu não quero hoje dele. Nós vamos ter dele exatamente o quanto queremos dele. Quanto nosso coração anseia e deseja da sua presença. E eu não estou falando de dons, estou falando dele. Estou falando dele. Eu não quero ter os dons se não tiver o autor. Eu não quero ter o poder se não tiver a presença. Eu quero a presença. Eu não quero os privilégios do meu pai, eu quero o meu pai. Tu és tudo que eu quero. Tu és tudo Nós te adoramos, que eu Jesus. quero. Nós te adoramos, Jesus. Tu és tudo que eu quero. Eu oro pelos meus irmãos, Pai. Tu és tudo que eu Que quero. eles cresçam em graça e em conhecimento diante de Ti, diante dos homens. Tudo Que todos eu nós, quero. Senhor, nos venhamos a nos desenvolver na Tua presença. Você é comer de tua presença. Que sejamos filhos legítimos, Pai. Como eu te amo. Que recebamos de Ti, Senhor, tudo aquilo que nós precisamos. Desperta-nos fome e sede da Tua presença, Senhor. Um anseio inesgotável da Tua presença. Tudo que eu quero é beber de tua Traz, Senhor, um glória. espírito de insaciedade, Você Senhor. é comer de tua presença. De insatisfação, Pai, com a vida que vivemos. Com gratidão pela Tua presença e que a Tua graça nos baste. Mas com uma insatisfação pela estrutura que vivemos. Que nós queiramos mais e mais e mais. Até que não haja mais a nossa presença, mas somente o Senhor em nós. Tudo que eu quero é comer. Tudo que eu Faz de quero nós é insaciáveis, estar. Pai. Ah, um povo faminto e desesperado por Ti. Que essa cidade, Senhor, gere filhos para Ti. Homens e mulheres que empenharão forças para gerar outros filhos para Ti. Não mais uma geração fraca, Pai. As pessoas dispostas a gerar a Tua vontade, Senhor. Não mais omissos, Pai. Pacificadores, mas não passivos. Homens, Senhor. Homens como Teu Filho. Primogênito entre muitos. A primícia da criação. O que a história nunca viu vem cumprir. Aviva-nos, vem fazer o que nenhum homem fez, vem fazer o que a história nunca viu, vem cumprir o descrito em Joel. Guarde algo com você essa noite. O Luiz comentou isso no café e eu lembrei agora. Nós estamos lutando e guerreando contra outras estruturas de demônios. Não é porque nós temos uma mensagem mais contextualizada, mais racionalizada, com um viés mais coerente, menos místico, que o mundo espiritual mudou. Ele ainda é o mesmo. Existe uma guerra constante pela sua mente. Constante. E as estratégias de Satanás nos nossos dias está sendo atacar diretamente a estrutura das emoções das pessoas. Meu Deus, nós tivemos uma criança de 13 anos que tirou a vida na nossa cidade, cara. Que problemas tem uma criança de 13 anos, filhos de pais evangélicos? Fisicamente saudável. Que problemas ela tem? Só os que ela criou na sua mente. Mais nenhum.
e custou a vida daquele menino. Na outra semana, em São Bento do Sul, uma jovem de 17 anos, mãe de uma criança de 1 ano e uma professora, tirou a vida. A cada 60 segundos uma pessoa tenta suicídio na nossa nação. A cada 30 segundos. E a cada 60 segundos uma consegue. As pessoas estão doentes. Satanás tem trabalhado diretamente nas emoções das pessoas. Você precisa discernir o que está acontecendo. Alguns dias atrás eu postei um áudio no nosso grupo falando exatamente dos espíritos que estavam se movimentando. E um monte de gente mandou mensagem para mim: está acontecendo exatamente isso, isso e isso, é exatamente o que você falou, eu não tinha me dado conta, mas é exatamente o que eu estou sentindo. Não é porque nós usamos uma mensagem mais racional que nós perdemos a estrutura espiritual das nossas vidas. Ainda estamos lutando com principados e potestades. Ainda na nossa cidade existe um espírito de manipulação e controle chamado Jezabel. Ainda ela manipula e controla, e as pessoas só entendem ela a partir de um controle onde a mulher controla o homem. As pessoas não entendem que ela manipula todas as ações. Depois eu faço, porque não é tão importante. Manipulação. As pessoas ainda não entenderam que precisam buscar uma purificação no coração, porque manipulado só é aquele que tem desejos. Ninguém manipula uma pessoa sem interesses. Todo aquele que foi manipulado, ele tem segundas intenções. Jezabel só manipula aqueles que têm segundas intenções. Por isso que a expressão da queda de Jezabel são os eunucos. Por quê? Porque o eunuco não tem segundas intenções. Por isso que só pode derrubar ela quem não vai tocar na igreja. Só pode lançar ela abaixo quem não vai tocar na igreja, os amigos do noivo. Então, Senhor, sonda o meu coração. Abrimos o culto assim. Sonda o meu coração e vê se há segundas intenções. Filho, se você tem interesse na minha amada, você vai ser manipulado. Você pode ser enganado, mas não manipulado. Mamon ainda é considerado Senhor. Por quê? Porque ele governa se você faz ou se você não faz. Entrego a minha vida para Jesus, mas quem governa é Mamon. As pessoas ainda têm preconceitos a respeito da palavra, porque Beelzebul ainda manipula o entendimento delas, adultera a mensagem, a mosca voando ao redor dos ouvidos. As pessoas não conseguem ouvir o que está sendo dito, elas sentem o que foi dito. Leviatã ainda impede as pessoas de se colocar na condição de filhos, de se humilhar e dizer: ordene e corrija a minha vida. Não, todo aquele que cresceu sem paternidade, ele cresce com uma casta de orgulho, com espírito de rebeldia, porque se ninguém diz o que eu devo fazer, não vai ser agora que vão dizer. Nós vemos os demônios se movimentando, os principados se movimentando, e as pessoas não percebem que ele está trabalhando na alma delas, porque as pessoas não se debatem mais. Você precisa entender que aquilo que Deus manifesta, o diabo sempre copia. Algum tempo atrás o Luiz falava algo muito interessante, simples e interessante. Por que as pessoas não caem mais? Porque Deus está derrubando elas por dentro, não por fora. Por que as pessoas não manifestam mais demônios? Porque eles estão dominando elas por dentro, não por fora. O diabo vive copiando o que Deus está fazendo. As pessoas pensam como Satanás pensa. Os principados continuam se movimentando e as pessoas não percebem. O mundo espiritual é real. Ele não se tornou menos real. Só na mensagem integral que nós temos hoje, ele está sendo de alguma forma anulado. Jesus não falou isso, mas falou que os principados e potestades ainda existem em esse movimento, porque ele sustenta. Ele mesmo sustenta essa movimentação. O grande dragão só será vencido no final. A antiga serpente, a prostituta que manipula, é só no final. A morte é só no final. Ainda não acabou. Não se distraia. Perceba por que das tuas tomadas de decisão, por que das influências na sua mente, por que os sentimentos que me rodeiam. Perceba. Não ande distraído.
Por que eu tenho vontade de levantar para comer, mas não tenho vontade de orar? O que trabalha nas minhas vontades, nas minhas emoções? Por que eu consigo estudar 5 anos de uma faculdade, mas não consigo passar 5 anos a fio lendo a Bíblia? Por quê? Porque eu fico das 7 às 11 dentro de uma universidade, mas 1h30 dentro de um culto me dá uma agonia. Por que as minhas emoções estão sendo manipuladas? Por que eu acordo de madrugada ou chego de madrugada para trabalhar, mas se eu tiver que chegar mais cedo para fazer alguma coisa para Deus, eu não consigo? O diabo manipula as pessoas e as pessoas ainda não percebem. Porque eu viajo 1000 quilômetros para passear, mas não troco de um bairro a outro para ouvir a mensagem de Deus. Pai, batiza-nos com discernimento, Senhor. A Tua palavra diz que existe um dom, Senhor, chamado discernimento do Espírito. E há uma necessidade, Senhor, muito grande da Tua igreja, Senhor. Os dons são para edificação, Senhor. Libera sobre nós, Pai, discernimento do Espírito, Senhor. Que as pessoas não se encantem mais com o que os olhos naturais veem, Senhor, mas que elas discernam o Espírito, Pai. Libera discernimento sobre o Teu povo, Senhor. 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 Em nome de Jesus, Pai. Em nome de Jesus Cristo, Pai. Eu te peço discernimento, Senhor. Libera discernimento, Pai. Em nome de Jesus Cristo, Senhor. Em nome de Jesus Cristo, Pai. Pai, eu te peço que o Senhor abençoe cada um daqueles que aqui estão, Senhor. Que o Senhor guarde debaixo das Tuas mãos, Pai. Esconda-os em Ti. Que eles cresçam e se desenvolvam na Tua palavra e no Teu querer, Senhor. Que a movimentação contínua, Senhor, que o empenho de força, que tudo aquilo que eles se movem, Senhor, seja para a edificação do Teu reino, Senhor. Para a propagação da Tua palavra e da Tua verdade, Pai, em nome de Jesus Cristo. Eu oro, Senhor, pelo novo tempo na vida das pessoas, Pai. Para que aquilo que passou, Pai, seja restituído, Senhor, em tempo, Senhor. Tempo perdido, Pai. Nós declaramos, Senhor, que não há esse tempo perdido, Pai. Mas que o Senhor faz novo de novo, em nome de Jesus Cristo.